Sabe, hoje nós temos uma grande preocupação como igreja. E a nossa preocupação é alcançar os de fora. E é uma preocupação legítima, irmãos. Mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que o que vai ganhar os de fora é exatamente a temperatura espiritual dos de dentro. É na medida que Deus trabalha na nossa vivência de fé, nós que já estamos, nós que já caminhamos, é que Ele alcança os de fora. O Lutero tem uma frase que ele diz assim: Deus não precisa da tua boa obra, mas o teu vizinho precisa. Às vezes a gente quer que a igreja cresça, e a gente fica olhando para as igrejas grandes, mas a gente deveria parar e olhar para o ministério do nosso Senhor. O que é que Ele fez? Ele chamou para si 12 homens para estarem com Ele, os seus discípulos. Ele passou tempo com eles, e a partir desses simples homens, pela ação do Espírito Santo na vida deles, sacudiu aquela geração. E eu creio, irmãos, que esse é o método de Deus. Nós vemos a mesma coisa na história da igreja. Sempre que Deus derramou um avivamento espiritual e muitas pessoas chegaram à fé, Ele começou primeiro dentro, Ele começou primeiro despertando a igreja, Ele começou primeiro trazendo uma fé viva, trazendo uma vida de fé vibrante, trazendo um despertamento de dentro para fora, uma transformação. E essa transformação é que impacta os de fora. Por quê? Porque você e eu é que somos um sermão vivo andando dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, nos seus relacionamentos. Nós somos um sermão vivo. Deus quer falar e quer falar através da nossa vida. E é isso que Deus quer levantar. Uma igreja viva, vibrante, ousada. É isso que Ele deseja fazer. Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então a maior necessidade do mundo não é de campanhas evangelísticas, não é de estratégias de crescimento, não é de um culto mais agradável. O que o nosso mundo mais precisa é de melhores crentes. Homens, mulheres e jovens que andem intensamente com Deus no seu dia a dia. Essa é a maior necessidade. Porque, irmãos, nós não podemos querer que as pessoas recebam algo se nós ainda não experimentamos. Nós não podemos querer que as pessoas amem a Cristo, sintam o amor de Cristo, se elas não sentem o amor de Cristo em nós. Como nós queremos que elas sejam quebrantadas, se às vezes o nosso coração não está quebrantado? Como que nós queremos que elas sejam comprometidas, se às vezes nós não somos comprometidos? Como que nós queremos que elas se derramem diante de Deus em oração, se nós não buscamos a Deus em oração? Então, irmãos, nós precisamos do toque de Deus, de dentro para fora. Nós precisamos dessa igreja viva, dessa igreja vibrante, de cristãos autênticos, de gente que vive a fé no dia a dia de maneira impactante. E exatamente por isso que nós precisamos ouvir e aprender do sermão desse que Jesus
deixou para nós, onde ele fala a respeito do caráter cristão, onde ele fala a respeito dessa transformação de dentro para fora, onde ele fala dos efeitos dessa ação de Deus em nós. Então, querido, esse é o foco do Senhor. Antes de olhar para fora, primeiro, você e eu precisamos ser humildes de espírito. Você e eu precisamos chorar pelos nossos pecados. Você e eu sermos mansos, termos fome e sede de justiça, e assim por diante, ter o caráter de Cristo em nós. O Spurgeon disse que nós precisamos atrair os de fora pela diferença e não pela igualdade. A gente se aproxima das pessoas, sim, mas elas vão observar em nós o amor. Elas vão observar em nós essa diferença, esse algo a mais, fruto de um novo coração. Então não adianta apenas uma movimentação, não adianta apenas números, se nós não experimentarmos o poder transformador da palavra. Do contrário, nós vamos ser um povo superficial, cujo impacto é muito superficial.